Quais são, se você puder falar assim, para uma pessoa que está crescendo uma agência, né? Quais são os principais fatores que você acertou ali, que você mexeu nessa agência para ajudar o estrategista a realmente usar todo o potencial dele lá para explodir os lançamentos e crescer a agência? Essa hora que eu falo, se você quiser isso, arrasta pra cima? Não. É que assim, tem a realidade da minha agência e tem a realidade mais comum, porque qual que é a diferença nesse caso da minha agência? É isso que você falou da senioridade. Tá? Então a senioridade ajuda bastante, porque você só precisa encaixar algumas coisas. No início, eu não tive tanto esse problema de contratação. Então o que, que eu fiz? Daí depois eu vou falar o que eu acho para as outras agências. Né? Então eu entrei na agência e a primeira coisa que eu identifiquei a galera trabalhava que nem louco. Tipo, final de semana, não tinha. Só que assim, não precisava ser daquele jeito, porque não tinha tanto lançamento assim. Era mais porque alguém lembrava do que tinha que fazer, eu já identifiquei que era um problema de processo. Só que aquilo lá, eu podia sentar e resolver todos os processos, só que daí eu não ia ter tempo para fazer gestão, para organizar outras coisas. Então o que, que eu fiz? Mantendo isso que eu acredito muito de trazer pessoas com senioridade, porque o que, que eu faço? Eu trago uma pessoa sênior, essa pessoa organiza todos os processos, arruma a casa, e aí eu tenho uma decisão. Ou eu mantenho essa pessoa, se por acaso não fazer sentido essa pessoa, porque ela é muito sênior para o meu negócio, eu consigo colocar uma outra pessoa mais barata, com menos senioridade, mas com todo o processo organizado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer o melhor gestor de projetos que eu conhecia, né? Que já era um amigo meu, que já tinha feito outros projetos comigo. Então, eu trouxe ele, no início, eu trouxe ele como um consultor. Falei, cara, 2 meses, organiza tudo, monta os processos, faz tudo. E depois, no final, eu fiz uma proposta para ele ficar, né? E aí ele ficou, tá com a gente até hoje, então ele foi organizando toda essa parte. Aí, paralelamente... Achei que você ia falar, ele organizou tudo, eu mandei ele embora. Não. E aí, paralelamente, eu fui conversando com as pessoas, fui pensando um pouco na cultura, fui vendo como a galera gostava de trabalhar, organizei divisão de lucro, organizei salário, comecei a fazer esse tipo de coisa para deixar as pessoas mais à vontade de ficar ali. Então, esse foi o primeiro ponto, organizar processo. Depois, a gente começou a organizar a parte de meta, resultado. Então, o quanto entra, o quanto sai. Né? Organizei a parte financeira também, porque quando eu entrei, estava caótica, assim, de emissão de nota, tudo. Só porque essa foi minha única exigência. Eu falei, cara, eu viro sócio, quero entrar, mas não vai ter nenhum problema financeiro. Então, tudo que tiver para trás, eu vou arrumar tudo. E ficou 450 mil essa brincadeira. Mas organizou tudo, porque vem com multa, com um monte de coisa. O Will já queria isso também. Ele já queria desde o começo, ele só não sabia fazer. Então, a gente organizou isso e foi basicamente, cara, processo e depois essa parte da gestão das pessoas mesmo, essa parte mais de RH. A gente instalou pesquisa de clima, colocou o one-on-one, esse tipo de coisa. Mas... para outras agências, se não tiver esse processo tanto de senioridade, o que eu acredito, né? No começo, estruturar os processos, porque sem isso as coisas não acontecem. Então, primeiro você estrutura o processo. Depois que você estruturar o processo, você precisa de pessoas boas para ir fazendo a manutenção disso. Aí você vai para a parte de contratação. Ajeitou a contratação, pô, maravilha. Agora você tem pessoas boas que executam esse processo. Só que vai chegar um momento que você quer mais. E essas pessoas, sem treinamento, não vão conseguir te entregar isso. Aí você vai para outra fase, que é uma fase mais de liderança. Então, liderança, plano de carreira, porque você não vai... Porque se for só a contratação, você queima muito dinheiro. Aí daqui a pouco você está pagando 30 mil para trazer alguma pessoa boa. Então você paga o justo e começa a treinar essa pessoa em casa. E aí quando você junta processo, contratação e liderança, treinamento, é aí que a coisa fica redonda. E é o que já é feito desde todo sempre com qualquer empresa de sucesso, né? A gente só demorou um pouco para replicar no digital. E acho que desculpa, Não, pode acho que esses 2 pontos, né, tanto a gestão quanto o financeiro são 2 pontos muito negligenciados, né, acho que é um pouco do que a gente estava falando, né, a pessoa tem um negócio, mas ela não tem uma empresa, né, ela não pensa em realmente em uma perpetuidade, num longo prazo, né, ela tá pensando, puta, quanto eu boto de dinheiro no lançamento, quanto eu sobra, quanto que eu tenho que pagar para minha equipe. Pô, beleza, vai dar um lucro ali de não sei quanto pro meu bolso, então isso é suficiente, né? Mas não tá emitindo nota, contabilidade tá tudo errada, não tem um DRE, não sabe como é que tá o fluxo de caixa, porque é isso, né? O mercado ele tem uma margem tão alta, às vezes, né, de 60%, 70%, que mesmo você fazendo tudo errado, né, ainda sobra muito dinheiro. Então,
Isso é importante para quem está pensando em construir um negócio a longo prazo, assim, especialmente. A minha visão é, no longo prazo as coisas vão ficar mais difíceis. Né? Já estão, né? Então, mas elas vão ficar mais difíceis ainda. O lead daqui a pouco vai estar mais caro, porque vai ter mais gente anunciando, mais verba que estava no offline está vindo para online, porque você consegue segmentar, você consegue falar com a idade, você consegue falar com o bairro. Então, assim, você tem várias vantagens que quem não tem uma empresa efetivamente, né? Quem tem um negócio que é geralmente dependente de uma única pessoa, vai sofrer muito lá na frente. Se você não pensar em esteira de produtos, em gestão, nessa parte financeira e contábil, né? Então, porque é isso, se você tem um erro de contabilidade, você vai tomar uma puta multa lá na frente e você quebra a empresa, né? Se você não está preparado para isso acontecer, Você sai do jogo. Exatamente, é o risco de ruína, né? E oportunidade também, né? Porque tem a parte excelente das margens ser altas. Então chega uma hora que, cara, você tem às vezes capacidade para lançar uma outra pessoa e não lança. Muitas vezes a gente conversa, né, às vezes com as pessoas e fala assim, cara, se você colocasse um e-book para rodar, quanto você acha que aumenta o seu faturamento? Ah, uns 20 mil por mês. Isso entra limpo. Ah, entra porque eu tenho a base já pronta. Então por que você não faz? Porque a pessoa não tem tempo, né? Porque tá com outras coisas. Então, do mesmo jeito que tem a parte de ruim de você ter tanto resultado que você negligencia, a oportunidade também tá aí. Porque qualquer coisinha, qualquer iniciativa, um perpétuo que você coloca para rodar, um lançamento que você estrutura um pouco melhor, porque você sentou para desenhar, que daí entra essa história de temático e tudo mais, tudo isso exige tempo. E esse tipo de ajuste que você faz te dá muito resultado. Então, não é só a parte do medo de fazer alguma coisa errada e quebrar a empresa, mas tem o tanto que você está deixando também de ganhar de dinheiro na outra ponta, né? Essa é a maravilha do digital, né? Total.